Olá, hoje 18 de abril, lição 3, vamos falar um pouquinho sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus Missão, online ou presencial parcialmente. Quem não pode ir, então tem acesso à revista e tem acesso online também. Esse trimestre traz um tema que é sobre os dons espirituais e ministeriais, e o assunto de hoje é dons de revelação. Nós vemos que esse dom de revelação, ele tem atuação por meio do Espírito Santo de Deus na mente humana. E esse dom de revelação, ele é um dom que o Senhor dá para aqueles que estão sempre corretamente nos caminhos do Senhor e para revelar também aquilo que é necessário, que está fora do alcance do discernimento do ser humano. Então nós vemos que esse dom de revelação que o Senhor dá para muitos é para que a igreja do Senhor ela seja protegida das artimanhas de Satanás, por meio de falsos profetas, por meio de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, hipocrisias ou espírito maligno, demoníacos de adivinhação, por exemplo, que são confundidos muitas vezes com o dom de revelação, como era a igreja de Corinto, o povo que usava muito ali o dom, os espíritos malignos de adivinhação. Eles conheciam a situação da pessoa e tentavam adivinhar. Então esse espírito é maligno, esse espírito é abominável diante do Senhor. Então o dom de revelação é o dom de Deus, aquele que está lá em Daniel 2:22, que o Senhor ele revela o oculto e o escondido do ser humano, para que nada fique escondido diante do Senhor, porque ele não deixa nada oculto. Então nós já vemos como base esse versículo sobre o dom de revelação, para que haja proteção, é uma ferramenta que o Senhor dá para que a igreja seja protegida das más intenções do coração maligno de muitos seres humanos. E vemos que o dom de revelação, ele não é um dom da criação humana, e ele não é um dom adquirido por conhecimentos, por pesquisas, por livros, não. Ele é um dom que vem de Deus. Muitos confundem dom de revelação como ação humana, ação psicológica, enfim, não. Esse dom de revelação é o dom que Deus dá para que nós possamos exercer, aqueles que têm, para proteger a igreja, para edificar, para crescimento da igreja de uma maneira geral, livrando a igreja de muitas revelações, entre aspas, dentro da igreja, que prejudica muitas pessoas, que era, como já falei, o caso da igreja de Corinto. Então, divide esse assunto, ele divide sobre 3 tópicos, né? Que o primeiro vem tratando da sabedoria, que nós sabemos que a sabedoria, ela é um dom de Deus, ela é um dom concedida pelo Senhor e também é concedida àqueles que pedem, está lá em Jó 28:28. E a própria palavra do Senhor é a fonte de sabedoria, é uma fonte inesgotável. Então, nós vemos que a sabedoria, ela vem do alto, ela vem para proteger, ela não vem de sabedorias científicas, ela não vem por meio de estudos, ela não vem por meio de graus de conhecimentos científicos. Ninguém tem a sabedoria por mais e por quantidades de estudo, quantidade de pesquisa, quantidades de diploma ou certificado, não. Essa sabedoria, ela vem gratuitamente do Senhor, e todo aquele que tem o dom de revelação, então ele tem a palavra de sabedoria, a palavra de poder, que é a fé, e ele tem o poder de discernimento, porque para o dom, para quem tem o dom de revelar o escondido, o oculto de certas pessoas ali que estão escondendo a verdade, que querem enganar, que querem mentir, que tentam às vezes enganar muitas pessoas dentro da própria igreja, muitas vezes, ele precisa ter o dom de discernimento, ele precisa ter o dom de sabedoria, para que ele possa dirigir-se àquela pessoa e revelar o que realmente está dentro daquele coração, dentro daquela mente, naquele momento. Então o Senhor, ele ordena que aquela pessoa revele.
E então a gente vê que na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, muitos tinham esse dom de revelação. José, por exemplo, tinha o dom de revelação, e ele tinha a palavra de sabedoria, e ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó sonhou, contou o sonho para ele, e ele revelou o significado do sonho de Faraó, né? Salomão também tinha o seu dom de sabedoria, pediu sabedoria para resolver situações difíceis, até sobrenatural, sobre a vida dele, e o Senhor deu sabedoria para Salomão. Em muitos outros, Daniel, por exemplo, também recebeu o dom de revelação, que Daniel, a revelação de Daniel era muito mais profundo, porque Daniel ele revelava exatamente a intenção do coração do ser humano. Então vemos muitos na Bíblia Sagrada que tinham o dom de revelação, e nós aprendemos que esse dom de revelação é uma ferramenta para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para proteger a igreja dos falsos ensinadores, das artimanhas satânicas. Então, esse ensino de revelação é para, de uma forma geral, a igreja estar ciente, estar despreocupada, porque sempre o Senhor vai ordenar os seus profetas, seus ensinadores, aqueles que têm o dom de revelação, para cuidar, para observar se aquele movimento, se aquela profecia e se aquele direcionamento de revelação está dentro dos padrões espirituais de Deus ou está dentro dos padrões malignos de Satanás. Até porque nós, lá em Mateus 24 e 4, e segundo Colossenses, capítulo 2 e versículo 9, nós vemos que Satanás também ele opera prodígios e maravilhas para enganar. Então Satanás também tem poder sobre a vida do ser humano, quando ele não está direcionado por Deus e quando ele não está na direção do Senhor. Satanás se apossa com seus espíritos demoníacos, seus espíritos malignos, para enganar muitos. E está escrito na palavra que nos últimos tempos esses falsos ensinadores, esses falsos profetas vão enganar a muitos. Então, por isso o Senhor deixou esse dom de revelação para que venha ser exercido dentro da igreja do Senhor, para que venha proteger a igreja do Senhor, para que eles não venham ser enganados, para que eles não venham apostatar da fé por falsas doutrinas. Então, nós vemos nesse primeiro tópico a importância do dom de revelação, que todo aquele que tem o dom de revelação, ele tem a palavra de sabedoria para resolver questões muitas vezes sobrenatural, questões muitas vezes que está fora do recurso humano, está fora dos argumentos, está fora da estatística de como se resolver, mas o Senhor ali, ele usa quem ele quiser e como ele quiser para revelar, para aquela pessoa ter então uma palavra de sabedoria para apaziguar a situação, para resolver a situação, quando muitos médicos, ou doutores, ou psicólogos não resolvem, mas o Senhor, quando nós recorremos ao Senhor, quando nós recorremos, o Senhor nos envia e nos manda instrumentos capacitados para nos ajudar, para resolver problemas, para resolver questões e para revelar aquilo que está dentro da igreja, sendo usado por meio de alguém, por meio de uma mente humana, por meio de uma mente diabólica, para prejudicar a igreja. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai ser revelada, porque assim como Deus usou Pedro para revelar Ananias e Safira da mentira e da hipocrisia que estava guardado dentro do coração deles, só os dois sabiam. E quando eles chegaram ali para enganar aquelas pessoas ali, Deus então usou Pedro para que ele desmascarassem a hipocrisia e a mentira e as falsidades daqueles dois, e a vida e o final e a consequência foi trágico, porque o Senhor disse: vocês não enganaram os outros, não enganaram os apóstolos, não enganaram ninguém, vocês enganaram a mim. Ou seja, tentaram enganar a Deus, mas Deus imediatamente usou ali Pedro e desmascarou, e Deus ali fulminou eles de uma forma drástica, né? Que todos conhecem esta passagem. Então, isso significa que o nosso Deus, ele age perfeitamente na vida, nos dons da vida daquelas pessoas com quem ele confiou
os seus dons espirituais, com quem ele confia o dom de revelação. E vamos ver no segundo tópico que fala sobre a ciência. Então, não há teólogo sábio se ele não tiver a sabedoria vindo de Deus. Então nós vemos que pode ser o teólogo mais famoso, ele pode ter feito várias faculdades, ele pode ter todas as instruções, os graus de instruções, portanto, se ele não tiver a sabedoria de Deus, ele não tem a competência, a capacidade para agir espiritualmente dentro da igreja do Senhor. De nada vai valer todos os estudos, todos os esforços, todo o dinheiro investido com os estudos. Portanto, a sabedoria, o dom de revelação é dom de Deus, é gratuito do Senhor, e Ele mandou, e Ele usa sim seus profetas, Ele usa sim os seus dons para usar pessoas como instrumento, revelando tudo aquilo que pode prejudicar a igreja dele. Então essa é a preocupação do Senhor com dom de revelação. E verificamos também que existem o Espírito de Deus, existe o espírito humano e existe então os espíritos malignos, porque esses espíritos malignos usados por Satanás enganam muitas pessoas e vão continuar enganando, porque muitos não estão adequados, enquadrado da direção do Senhor, no alinhamento, na presença do Senhor. Então essas pessoas, elas são vulneráveis a serem enganadas por espíritos malignos, por espírito de adivinhação, e há uma confusão. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara, que os dons espirituais são dons gratuitos, para que ninguém se ache que tem dons por mérito, mas que o Senhor deu para que seja cuidado, para que seja zelado, para que seja conservado a igreja dele aqui nessa terra. E no terceiro tópico nós vemos que é a questão do discernimento. O discernimento está em todos aqueles, de uma maneira geral, que busca também do Senhor, que também é um dom de discernir, que nós comentamos agora, que o dom de discernimento, quem tem o dom de revelação, ele vai discernir se aquela pregação, se aquela profecia, se aquela revelação vindo de tal pessoa no púlpito, por exemplo, esse que tem o dom de revelação, ele vai discernir se aquilo está vindo de Deus, está vindo do céu, ou está vindo de um espírito maligno ali encarnado em alguém que está tentando passar uma mensagem, uma doutrina equivocada para a igreja do Senhor. E esse que tem o dom de revelação, o Senhor vai ordenar para que ele revele, para que ele desmascare tal pessoa, por exemplo, que estiver lá enganando. Então essa é a responsabilidade daquele que tem o dom de revelação, falar, desmascarar, sim, quando ele está preparado e quando ele sabe, tem certeza, e Deus ordena que ele desmascare, que traga o que está oculto, a falsidade, a hipocrisia, o engano, todo espírito maligno, que ele traga à tona para que seja revelado, para que a igreja do Senhor seja glorificada e que a glória do Senhor seja somente para ele. Então, essa é a responsabilidade de quem tem o dom de revelação. Ele sempre vai ter o dom da sabedoria e o dom de discernimento para que a igreja do Senhor seja protegida. Até porque nós vemos em Mateus 24:4 e também em 2 Colossenses 2:9 que Satanás, ele tem poderes e ele realiza prodígios e maravilhas para enganar o povo. Então é necessário que quem tem o dom de revelação, ele esteja sempre em prontidão, ele esteja sempre atento, ele esteja sempre focado na direção do Senhor, para que na hora e no momento certo o Senhor vai ordenar, para que ele seja usado como instrumento para proteger a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é o desejo do coração de Deus manter uma igreja informada, manter uma igreja instruída, manter uma igreja exortada, corrigida, manter uma igreja no alinhamento, preparada para subir naquele grande dia. Então, que nós possamos meditar e saber que o dom de revelação do Senhor, ela não depende
de conhecimentos científicos, ela não depende de instrumentos e ensinamentos psicológicos, enfim, ela não depende, mas ela depende da pessoa que está disposto, que busca os dons espirituais do céu. Então o Senhor vai conceder com certeza, porque Ele diz que quando nós buscamos a presença dEle, quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós nos batizamos nas águas e no Espírito, nós recebemos os dons espirituais do Senhor. Então Ele dá para quem Ele quiser e Ele usa da forma que Ele quiser. Tudo é do Senhor, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui essa pequena introdução sobre o dom de revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém?